Compromisso. Obrigação assumida por uma ou diversas partes. Algo que gera responsabilidade. Estamos comprometidos com a pecuária brasileira desde 1950. E juntos podemos ver a história da pecuária se estruturar. Não só podemos ver como criamos com vocês essa história. Muitos desafios. Um país continental com culturas e biomas diferentes, mas uma coisa em comum. Uma gente que faz tudo o que faz com paixão. Compromisso para nós é mais do que inovar em medicamentos e vacinas. É estar ao lado da pecuária no dia a dia. Compartilhar conhecimento sobre saúde e bem-estar animal. É evoluir e trazer novas tecnologias, tornando os processos mais inteligentes e preparados para o futuro. O nosso compromisso com a evolução é constante, colocando a pecuária brasileira entre as mais modernas e produtivas do mundo. MSD Saúde Animal. Compromisso com a pecuária, hoje e sempre. Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao terceiro episódio do videocast Pecuária 100%, uma iniciativa da MSD Saúde Animal. E hoje, sem enrolação, vou direto ao ponto apresentar aqui a nossa galera que defende a saúde animal. Aqui do meu lado, meu parceiro de sempre, Pablo Paiva, que é veterinário e gerente de produtos da linha de antiparasitários e vacinas clostridiais da Unidade de Negócios de Ruminantes da MSD Saúde Animal. Pablo, seja muito bem-vindo. Olá, Lilian. Obrigado. Vai ser uma conversa bem boa hoje, né? Falando, acho que de mais desafios que a gente tem pela frente, pensando nesse contexto aí da parada da vacinação contra a febre aftosa. Eu não sei você que está aí do outro lado como está vendo, mas hoje o Pablo está aqui literalmente como meu braço direito, né, Pablo? Todos os episódios aqui firme e forte junto comigo, trazendo o melhor da informação sobre saúde animal. Temos também aqui como nosso convidado João Drummond, atualmente gerente técnico da Unidade de Negócios de Ruminantes da MSD Saúde Animal, mestre em Ciência da Saúde, Epidemiologia, Escola de Medicina Paulista, Unifesp, e médico veterinário pela Universidade Federal de Minas Gerais. Temos um mineirinho aqui, seja bem-vindo, João. Obrigado, Lili. Um prazer. Temos também Henderson Aires, médico veterinário e gerente de produtos da linha de prevenção e produtividade da Unidade de Negócios de Ruminantes da MSD Saúde Animal e mestre doutor em Ciência Animal pela USP. Bom, o que é o movimento Pecuária 100%? É o nosso compromisso com a pecuária brasileira. É a maneira também, é um movimento que surge para difundir, para divulgar informação de qualidade, muito conteúdo, para que o setor possa, de alguma maneira, ter um rebanho muito mais saudável, muito mais sustentável, muito mais produtivo, mesmo com a parada da vacinação contra a febre aftosa. Então, é um desafio e tanto, a nossa responsabilidade continua, mesmo nós tendo aí o status de livre aftosa e chegando agora de livre aftosa em alguns estados com a parada da vacinação. E eu começo perguntando para o Pablo. Pablo, qual que é o tema de hoje que a gente vai discutir e o porquê dessa escolha desse tema? Bom, Lilian, dentro da parada da vacinação contra a febre aftosa, né, que é um processo que a gente vai finalizar aí no Brasil em 2026, tem também outros manejos que acabavam sendo feitos junto com a vacinação da aftosa. Um exemplo disso é a vacinação contra as doenças clostridiais, que a gente vai abordar aqui, né? Então, a vacinação da aftosa foi importante, que culturalmente ela criou aquela constância dos meses de maio e novembro para que a gente fizesse esses manejos, mas a parada da vacinação, ela, de certa forma, coloca um pouquinho de risco quando a gente pensa na continuidade desses manejos. E isso vai abrir a oportunidade para que a gente possa, inclusive, melhorar os manejos e entender qual é o melhor momento que a gente pode colocar o manejo de vacinação contra uma doença clostridial, por exemplo, pensando nas categorias, nos riscos que a gente tem dentro das fazendas, né?
E além das doenças clostridiais, a gente está também trazendo duas outras doenças que são importantes da gente ter em mente, que é a brucelose e a raiva, né? Que as duas têm programas aí nacionais do governo, né? São importantes dentro de uma fazenda, e a gente vai conversar aqui hoje de como é que a gente pode desenhar um programa de gestão sanitária pensando no contexto de uma fazenda, quando a gente pensa na prevenção dessas doenças. Então, o nosso mote aqui hoje é gestão sanitária. Eu quero voltar só um pouquinho. O que são as doenças clostridiais? Bom, o João pode responder isso melhor do que eu, mas assim, os clostrídeos, de certa forma, eles estão presentes no ambiente, né? Então, toda vez que a gente tem uma queda de imunidade dos animais, isso nas diferentes fases da vida, pode acontecer da gente ter surtos dentro do rebanho que levam à morte dos animais, né? Então tem vários tipos de clostrídio, né, que a gente que através da vacinação a gente consegue aí controlar ou prevenir para que não tenha essas mortalidades, principalmente em momentos de estresse, né? Mas aí o João fica à vontade para completar aí. Gostaria de complementar, Lilian, a fala do Pablo. Clostridium, de uma maneira mais profunda, né, são grupos de bactérias, né, causadoras de diferentes doenças. Então a gente chama o grupo das doenças clostridiais, embora sejam diferentes doenças, com diferentes fatores de risco. E o Clostridio é uma bactéria que tem uma característica muito interessante, que ele forma esporos, que é uma forma dele sobreviver no ambiente quando esse ambiente não está propício para a sua multiplicação. E por essa sobrevida, através do esporo, pode-se dizer que é praticamente impossível erradicar a doença numa área que teve aquela contaminação, teve aquela disseminação. Então, a prevenção, não só através de uma vacina, por exemplo, mas também como medidas sanitárias, torna-se essencial dentro do conceito aí de gestão sanitária. Então, João, a gente... Pode falar, desculpa, Anderson. Acho que até um ponto para trazer para o público em geral, né? Por exemplo, o Clostridium botulinum, ele dá o botulismo. E o botulismo é o mesmo da toxina botulina que você usa no Botox. Ele, utilizado de forma adequada, ele paralisa o músculo e te tira as rugas. Mas imagina essa toxina chegando no músculo como diafragma, maior, coração, ou outro músculo importante. Aí o animal vem a óbito por parada que ele não consegue ter mais força naquele músculo. Ele perde o controle do músculo. E aí isso acaba sendo. Então aqui só um exemplo de um dos clostrídeos que é muito perigoso, que às vezes as pessoas conhecem um pouquinho mais, né? Que é o botulismo. E as doenças clostridiais são marcadas por um ponto muito interessante, que é o grande prejuízo econômico. Tá certo? Então, assim, são um grupo de doenças, né, que tem a morte como uma constância, né? Ou, vamos colocar assim, de maneira frequente, né? Trazendo prejuízo financeiro, prejuízo econômico. Então, a gente tem o agente, tem o hospedeiro e tem o ambiente. E nessa história toda, a melhor forma de prevenir é vacinando. É isso, João? A melhor forma de prevenir é conhecendo de maneira profunda o ambiente que eu estou, né? A fazenda que eu estou, né? A gente está até avançando um pouco no tema, mas conhecer o ambiente que eu estou, vendo aí quais são os fatores de risco, quais os principais agentes que eu estou exposto. E aí sim, eu posso decidir por uma vacinação, mas não somente a vacinação. Adotar medidas de controle que vão ser como pilares dessa sanidade dentro da propriedade. Uma ação individualizada talvez não tenha o sucesso esperado. Então eu tenho, né, que estar ciente desse ambiente que você citou e tomar diferentes atitudes para que eu tenha a melhor prevenção e o melhor sucesso na minha atitude. Essas diferentes atitudes que você cita, seria a construção da saúde do bovino, ou eu estou viajando? As diferentes atitudes são resultado de uma avaliação na propriedade e exatamente, vão imaginar que a fazenda é um muro, né? Então, cada dia eu vou colocar um tijolinho, dia após dia, incessantemente, para que eu construa essa saúde, né? A gente está
enfrentando inimigos altamente especializados, né? Se a gente, igual o Pablo citou, clostrídeos, o vírus da raiva, a bactéria que causa brucelose. Então, são extremamente especializados naquilo que eles provocam em termos de prejuízo. Então, a gente de cá também tem que ter um conceito de gestão, tem um conceito de construção que não é finito, ele é constante, né? Porque, como você mesmo citou, o ambiente, o hospedeiro e o agente, eles vão interagir em cada época do ano e em diferentes anos de maneira diferente. Então, a gente tem que estar atento para sempre estar fazendo a gestão, propondo a melhor saída para aquela situação. É uma preocupação e tanto, né, Pablo, para o pecuarista? O que você tem a dizer? Não, com certeza, né? Por isso que a gente está trabalhando muito nessa história do conceito de gestão sanitária. Porque não é só a vacina que vai proteger o animal, né, o rebanho. É um conjunto de fatores que vai levar a essa proteção, que é o conceito da construção da saúde. Então, você usar uma boa vacina, com uma equipe bem treinada, com um manejo adequado que vai causar menos estresse no rebanho, tudo isso vai fazer com que o animal, que a imunidade desse animal responda melhor, construa-se uma proteção melhor, pensando nos desafios que o animal vai ter. Então, esse conceito, que é o que a gente vem trabalhando, a questão da gestão sanitária, que você avalia fatores de risco e consegue tomar medidas customizadas dentro da fazenda, é o que a gente preconiza como sendo o ideal, né? E o calendário sanitário entra dentro desse processo todo, né? Então, tudo acaba sendo interligado. Por falar em calendário sanitário, gente, vou olhar para a câmera geral mesmo. Tem um QR Code que vai aparecer aí na tela em algum lugar, em que você aponta o celular e aí você tem mais informações, tanto sobre o Movimento Pecuária 100%, como você também pode baixar o seu calendário sanitário, tá bom? Então não tem mais desculpa, tem lá um calendário lá para você baixar e já começar a fazer a sua gestão sanitária. Agora, como faz essa gestão é o que a gente está aprendendo por aqui hoje. Agora, João, me diz uma coisa. Como é que o pecuarista consegue diagnosticar esses problemas? Porque são bactérias, né? São inimigos invisíveis. Como é que ele faz? Sim. Lina, essa pergunta sua é fantástica. Olha só, eu tenho um conceito, né, que não é meu, é de um professor querido, professor Everaldo Dutra, que é a questão dessa construção de saúde. Como se daria essa construção de saúde? É o caminhar e o conhecer pela propriedade, né? Então, quer dizer, eu tenho que, conhecendo a fazenda como um todo, independente do tamanho dela, eu posso elencar quais são os desafios que eu tenho naquele ambiente. E, juntando isso à informação, qual a exploração econômica que eu tenho do meu gado? Eu estou trabalhando com confinamento, gado de corte, eu estou trabalhando com gado de leite confinado, não, eu estou trabalhando com cria, eu trabalho com bezerro, não, eu trabalho com compra e venda. Então, assim, cada situação, esse agente vai interagir no ambiente. Então, eu começo a elencar as soluções. O que é a proposta nossa, Lília, não é mais ter gestão sanitária ser espelho de calendário sanitário. Calendário sanitário é o final, é uma forma de você relatar quais os procedimentos que você vai adotar ao longo daquele ano, dividido aí a cada mês, a cada 15 dias, né, dependendo do calendário. Mas por que aqueles produtos, por que aquela minha decisão, por que aquela escolha está ali, é que faz toda a diferença. E daí o Pablo citou um ponto muito interessante, que é o seguinte: não dá para eu copiar um calendário de outra pessoa ou de outra fazenda. Não dá nem se eu tiver 2 ou 3 propriedades, às vezes usar o mesmo calendário para todas, porque as fazendas são diferentes entre si. E tem até, citando um outro professor, né, professor Carlos Fernandes, que ele fala o seguinte: a mesma fazenda é diferente dela mesma no ano seguinte. Né? Tem ano que chove mais, tem ano que chove menos, tem ano que ele comprou um gado europeu, ele comprou um gado zebuíno. Né? Então, assim, essa observância e essa constância no observar que traz esse conceito da construção de saúde e da gestão. Então, não é uma coisa, de novo, não é uma coisa finita, não é uma coisa estabelecida. É uma coisa que eu tenho que continuar
sempre atento e fazer os ajustes necessários ao longo da minha caminhada aí no ano. Agora, Pablo, dentro disso que o João está falando para a gente, que não é só olhar o calendário. Eu até falei para o pessoal, abaixa o calendário, não tem mais desculpa. Mas o que ele falou, é uma fazenda diferente da outra e a própria fazenda do produtor é diferente no ano seguinte. Daí a importância também de ficar de olho no clima e tudo de diferente. O pecuarista, às vezes, ele não tem o hábito de fazer as anotações. Isso é extremamente importante. A gente sempre bate muito nessa tecla. Agora, Pablo, existe alguma forma de simplificar esse manejo para evitar os riscos? Eu acho que simplificar talvez é um termo até muito forte, né, para a gente pensar. Porque, conforme o João falou, cada fazenda é um ambiente, né? Às vezes até dentro da própria fazenda, em anos seguidos, a gente acaba tendo desafios diferentes, né? Agora, o calendário sanitário, ele deveria ser o final desse processo, né? Dessa construção toda. Então, avaliando toda a questão dos riscos, das categorias animais, o que se pretende em termos de exploração, aí sim você ter um calendário sanitário para a sua propriedade naquela situação, né? Ele serve como um guia. Eu ia falar, é o pontapé inicial, né? Ele serve ou seja, já está ali, ou seja, eu tenho uma obrigação ali a ser cumprida. Agora eu preciso unir esse calendário que eu tenho aqui com as necessidades da minha fazenda. Exatamente. A elaboração, na verdade, deveria, assim, quando você for elaborar um calendário sanitário, buscar o profissional ou o conhecimento de tudo, do que você tem ali de termos de ambiente, risco, categoria animal, e você aí sim montar o calendário sanitário. Esse seria o melhor dos mundos, né? O que a gente está se propondo quando a gente pensa no pecuária 100%? É muito importante que, com a parada da vacinação contra a aftosa, eu acho que abre uma oportunidade para todos os técnicos que trabalham dentro do segmento, né? Porque a gente precisa difundir a informação. Por que é importante vacinar contra uma doença clostridial, contra a brucelose, apesar de já ter programas, né, do governo, da raiva? Por que é importante a gente vacinar contra outras doenças, né? O pecuarista precisa entender disso. Então, dentro do Pecuária 100%, a gente tem um grande objetivo, que é levar conteúdo e levar informações para que a tomada de decisão faça sentido, né? É isso que é o ponto importante. Não é uma receita de bolo, exato, né, Henderson? E um ponto que eu queria colocar, Lilian, e assim, os colegas me ajudam, é o seguinte: a tomada de decisão tem que ser anterior ao problema. Eu tenho que antever o problema. Então, daí a importância de eu conhecer o ambiente e entender os riscos que eu estou, ou que meu rebanho pode estar correndo, né, ou passando, ou a probabilidade de acontecer algum evento desfavorável. Então, eu tomo essa medida antes, envolvendo prevenção ou envolvendo medidas que também minimizem o risco. Então, um exemplo. Eu mineralizo o gado, eu resolvo um problema nutricional. Ao mesmo tempo, eu estou resolvendo talvez um fator de risco para o botulismo, né? Ok. Mas se eu adoto uma silagem, eu também estou resolvendo um problema nutricional. Mas será que eu não estou também trazendo uma possível fonte de risco para dentro do rebanho? Então, essas interligações que a gente tem que fazer antes. Porque no caso de clostridiais, o andar clínico é muito rápido. E às vezes não dá tempo de eu intervir com a vacinação. Haja visto que a vacinação ela necessita de um tempo para provocar resposta. Então, o calendário vacinal é o meu relatório final do que eu vou fazer, ok, mas do que eu vou fazer antecipadamente. Então, de novo, aquele velho ditado, né? Prevenir é sempre melhor do que remediar, né? E serve aqui nessa conversa que a gente está tendo aqui como nunca, né? Então, eu tenho que trabalhar antes, preventivamente. Ô, João, estava lembrando aqui na fala do Pablo e na sua, né? Um ponto para a gente tentar materializar algumas coisas para às vezes ficar mais fácil, né? Então, a gente estava falando, muda o ambiente, muda o ano. Se a gente pensar nos últimos anos, a gente teve um efeito de Laninha muito forte. De Laninha muito forte, que fez com que em algumas regiões do Brasil chovesse menos. Entretanto, outras regiões chovessem mais. Por exemplo, no Nordeste, esses anos foram muito bons para restabelecer água lá, que é uma região que sofre tanto, né? Mas, se você pensar no centro-sul do Brasil, diminuiu.
Se você for olhar, você vai ver o que desafio diminuiu um tanto para mosca, mas também muito para carrapato. Só que carrapato é fácil, que nós enxergamos. Sim. Agora vai estar entrando o El Ninho. Vai inverter e vai ter mais chuva. Opa, então já tenho que estar atento que, por exemplo, pensando em carrapato, eu vou ter alguns problemas maiores. A mesma dinâmica acontece com as doenças clostridiais. Só que como é uma bactéria que é microscópica, a gente não vê. O carrapato, às vezes, a gente vê e então é o mesmo linha, mais ou menos, de pensamento. Alterou uma coisa, vai alterar uma dinâmica. E aí a gente se prevenir. E lembrando, para materializar a clostridiose, quem é do meio pecuário vai lembrar que há pouco tempo, dentro de uma fazenda, de um dia para o outro, morreu centenas de animais, que foi uma doença clostridial que chegou. Então ela é muito rápida. A hora que ela se instala, ela tem chance de matar muito rápido uma quantidade de animal muito grande. Então não estava se vendo que tinha um problema, então falou, opa, a vacinação pode ser algo mais tranquilo, ou eu utilizar um produto talvez um pouco mais barato para prevenir. Quando foi ver, eram os animais de alto risco, no momento de alto risco, e aí veio uma grande morte. Então eu só estou tentando aqui materializar o quanto e quando chega, ela pode ter um impacto muito grande. Como a gente não enxerga o clostrídio, mas depois que alguém tomou esse baque, ele nunca mais esquece o quanto isso é impactante. E a gente pode pensar, como o Enderson colocou, na mudança de ambiente, a gente pode ter mudança de animais, você decide mudar a raça que você criava, você decide trazer novos animais numa compra que você fez para dentro da sua propriedade, você decide usar decisões nutricionais diferentes, né? Mudar o seu fornecedor de um grão, por exemplo. Então, quer dizer, são muitas coisas que a gente tem que colocar aí nesse cadeirãozinho para você efetivamente fazer a gestão. Né? Então, assim, não é uma coisa simples. E o convite do Pablo... E eu aqui pedindo para o Pablo simplificar, né? Essa mulher é louca, dá para simplificar como? Não dá. Porque cada mudança é uma nova tomada de decisão. Exato. E aí o Pablo foi muito feliz na fala dele, o seguinte, é o convite para os nossos colegas, né, os colegas veterinários, os colegas técnicos, né, que assistem inúmeras fazendas nesse Brasil afora, a exatamente falar, puta, agora eu posso adequar a minha gestão sanitária, já que eu não tenho mais a amarra do maio e novembro, eu posso decidir usar no momento efetivamente que eu preciso, né, que eu estou ali com aquele evento acontecendo ali 60 dias, 70 dias, então eu tenho um risco lá na frente, opa, eu tomo uma prevenção aqui antes, daí eu tomo uma atitude preventiva aqui antes, tentando minimizar o meu problema lá no futuro. É o que a gente chama de oportunidade. Exato. Que a gente vem batendo em todas as lives. Tem a questão, igual eu falo, né, tem duas formas de enxergar. A gente pode simplificar? Pode simplificar. Você tem que dar a vacina contra doenças clostridiais, a primeira dose e a segunda dose, e fazer as revacinações. Então, isso é uma simplificação. Agora, quando que você vai fazer, aí você tem que adequar de acordo com o manejo da sua fazenda. Eu tenho vaca, vou fazer tal coisa. Eu tenho bezerro no nascimento, então eu vou fazer a minha vacinação, sei lá, com 4, 5 meses. Eu vou fazer a revacinação depois e vou fazendo isso ao longo da vida do animal. Enfim, essa simplificação, ela tem que ser, talvez assim, o entendimento do que se precisa fazer. Agora, a pecuária vem se tornando cada vez mais complexa. É uma atividade, uma atividade econômica, é uma empresa, uma fazenda. Então, assim, você precisa tomar decisões e amarrar essas decisões baseado no objetivo que você quer ter em termos de atividade. Então, assim, eu quero minimizar o risco cada vez mais. Vacina. Né? E o interessante, Lina, é que hoje você não precisa mais usar uma vacina para tudo. Hoje, por exemplo, dentro do nosso portfólio, né, do portfólio da MSD Saúde Animal, a gente tem diferentes vacinas clostridiais para diferentes fatores de risco. Então, se eu entendo que o meu problema é botulismo, eu tenho as opções X e Y. Não, meu problema é perfringens A. Opa, eu tenho uma outra opção. Não, meu problema vai ser tétano. Eu tenho uma quarta opção. Então, quer dizer, não, eu quero trabalhar somente isso, eu quero fazer o reforço daquilo. Então, efetivamente, o técnico hoje, né, o meu colega veterinário, ele tem a liberdade de propor dentro da fazenda
um calendário ou uma ação médica, né? Lembrar sempre que o veterinário tem um médico veterinário antes. Então, uma ação médica, uma ação sanitária ali, para cada categoria animal. Então, eu posso, dentro da mesma fazenda, usar uma vacina para bezerros, usar uma vacina para gado adulto, usar uma vacina para gado adulto a pasto, para gado adulto confinado, para gado compra. Você está entendendo? Então, assim, essa gestão, esse conhecer que volta lá no início, né, da fala da construção. Eu tenho que caminhar e tenho que entender o que vai acontecer, qual que é o meu planejamento. Lógico, isso muito alinhado com a direção da propriedade, né, porque as duas coisas andam juntas, né, o objetivo do criador, o objetivo comercial do criador e a sanidade ali dando aquele apoio para que o pecuarista atinja o sucesso que ele tanto almeja, né? E que o agronegócio se torne cada vez mais forte, né? E a pecuária cada vez mais 100%. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, não sei quem vai responder, e é uma pergunta que, na verdade, eu estou me colocando no lugar do pecuarista. Você disse que, assim, uma vacina para cada tipo de animal, tendo um olhar para aquele animal. E não precisa ser algo, né, para todos, generalizado. Aí você vai fazendo a sua gestão. Mas na cabeça do pecuarista, ele não pode pensar que isso pode encarecer? Pode ficar caro? Ou não? É o contrário, o prejuízo é menor. O investimento que você faz tendo um olhar específico para cada animal, é melhor você ter um olhar específico para cada animal do que pensar que você vai economizar vacinando todo mundo de uma maneira igual, sendo que depois o prejuízo vai ser maior com os animais ficando doentes. Deu para entender? Olha, eu adorei sua pergunta. Eu gostei muito que eu estou aqui formulando a resposta. Na minha opinião, né, vou deixar os colegas complementarem. Na minha opinião, isso é gestão sanitária e financeira. Perfeito. Se eu identifico que o problema da categoria pode ser minimizado com a vacina, às vezes aquela vacina ela tem um valor, vamos dizer, um valor econômico menor e um valor sanitário para aquele animal maior. Ah, não, eu estou com uma categoria animal que está mais exposta a risco. Está, assim, não sei, uma categoria animal que foi um gado compra, que eu coloquei no fundo da fazenda, eu estou dando um milho que eu não sei bem a origem, ele bebe uma água que não está lá muito ok. Opa, eu vou trabalhar com outro tipo de produto. Então, essa opção de escolha, e não é só escolha do rótulo, é opção de escolha biológica, é opção de escolha sanitária, é opção de escolha baseado na ciência, né, dentro da técnica, que torna cada vez mais a possibilidade desse manejo, dessa gestão interessante e necessário dentro da propriedade. O que vocês acham? O que você acha disso? Não, concordo com você, João. Tava, ao mesmo tempo, né, que a Helena estava perguntando, também estava pensando, né, tentar trazer uma forma prática. Se eu estou colocando um animal confinado, ele vai ser exposto mais a problemas ligados ao trato gastrointestinal, porque ele vai ter uma alteração de comida. Então ele fica mais exposto a ter perfis do tipo A, que é uma da clostridiose. Opa, então aqui talvez eu tenha que pensar numa vacina que tem essa composição. E talvez uma outra, que a hora que eu olho o rótulo fala, nossa, tem tudo isso, essa é a completa. E às vezes ele não tem aquele ponto específico que é o seu perfil ingizar. Então você acha que é a completa e não é necessariamente a completa. Ela não é completa para aquilo que você vai usar. Exato. É isso que eu... É nesse ponto. O ponto, talvez ela seja a composição que tem o perfil ingizar, que você queria, a composição dela tem menos agentes, mas ela é mais completa para a sua situação. Esse eu acho que consegue talvez materializar um pouquinho. Ah, que doença que poderia estar, que momento, né? Nessa construção. E aí, só fazendo um ponto, né? Na verdade, se o pecuarista fizer uma gestão sanitária e financeira, ele pode, inclusive, até baratear a utilização. Porque se ele vai para uma vacina, às vezes, que é mais específica para aquilo ali, talvez ela é mais barata do que uma vacina completa. Era nesse ponto que eu queria chegar, então, assim, para mudar a mentalidade. Porque, num primeiro momento, eu estou pensando com cabeça de pecuarista, tá, gente? Por quê? Porque eu lido com eles todo santo dia, eu converso com um. E aí, aquela coisa que dói no bolso. Mas não, mas espera lá, se eu começar a olhar de maneira individual, isso daí vai ficar caro. Não, é o oposto. É o oposto. Dependendo do caso, é claro, cada caso é um caso, não tem uma receita de bolo. Exato, exato. Eu acho que assim, depende do caso. Assim, óbvio que, sei lá, você vai para um rebanho de cria, sei lá, nas vacas, provavelmente você vai fazer a mesma vacina.
Agora, você vai ter particularidades, igual o Anderson falou bem, a questão do confinamento ou algum desafio. Sei lá, o exemplo, a questão da própria raiva. Eu não preciso esperar alguma orientação, talvez governamental e tal. Se eu já sei que eu tenho um risco de ter foco de raiva dentro na região da minha fazenda, eu já posso começar um processo preventivo antes disso acontecer. Pegando esse gancho, agora eu quero passar para o Henderson. Claro que o Pecuária 100% surgiu dessa questão da parada da vacinação contra a febre aftosa e tudo mais. Só que existem outros programas nacionais que fomentam o uso de vacinas como prevenção, né? Quais são esses programas, assim, alguns, Henderson? 2 programas bem ligados à parte de vacinação, rapidamente a gente lembra. Um é o Programa Nacional de Controle e Erradicação da Brucelose e Tuberculose. Então, a vacinação da brucelose se torna muito, muito importante. E também a gente tem um outro programa, vamos dizer, nacional, mas não que todos os estados, todos os municípios são obrigatórios, que é a raiva, né? E esses 2 programas são muito importantes porque essas 2 doenças, a brucelose e a raiva, mas a tuberculose não estou tirando, né? Mas a gente estava falando na parte de vacina, são importantes porque são doenças que passam dos animais para o homem. Então, a gente fazer o controle dessas doenças traz uma grande segurança, tanto para as pessoas que trabalham diretamente com o gado, mas também depois pensando em toda a nossa cadeia de sociedade, né? Porque a gente está prevenindo. Então, por exemplo, se eu tenho uma fazenda de cria e eu tenho brucelose, e a brucelose está muito ligado à parte reprodutiva, uma vaca pode vir a abortar, ou mesmo que ela não aborte, mas ela é positivo, no momento do parto ela expele uma grande quantidade de bactéria. Então vamos pensar agora nos nossos funcionários que trabalham ali. Eles estão em contato direto com esses animais, com o local onde as vacas parem. Ele pode ser contaminado. Então isso é um grande problema. Pensando em vaca de leite, ela pode passar essas doenças no leite. Existe todo um tratamento do leite para prevenir? Sim, existe todo um tratamento. Mas se a gente conseguir fazer um controle, um trabalho tão grande, a gente reforça ainda mais, além do tratamento que a gente tem para o leite. Então, nós estarmos atentos a isso é muito importante. Sem esquecer, lógico, da perda econômica que a gente pode ter. Brucelose traz aborto. Ele vai perder, então, o que a gente tanto quer numa fazenda de cria é ter uma vaca prenhe para ter um bezerro, e ela pode vir a abortar. Pensando em raiva, a gente pode ter a morte daquele animal. Então, às vezes, o funcionário não sabe do que aquele animal morreu, ou ele está doente, está tendo alguns sintomas, ele vai ter contato com aquele animal e ele pode se contaminar. A raiva não tem cura. Então, se algum ser humano tiver contato com esse tipo de animal e ele não conseguir transmitir direito dentro do posto o que foi, o que aconteceu e agir rápido, ele vem a óbito, né? É muito fácil quando um cachorro morde. Fui mordido por cachorro. Opa, será que ele tinha vacinação de raiva? Não sei. Então já entra com todo um tratamento. Agora no boi, o boi não mordeu, né? Então não vem às vezes essa coisa rápida. Então a gente tem todo um problema econômico de perda, como também todo um problema de saúde de toda a sociedade, de todas as pessoas ao redor. Da saúde humana. João, quais são as alternativas de vacinas que a MSD oferece para a brucelose, por exemplo? O programa, Lilian, o Programa Nacional, ele prevê o uso de vacina, oficialmente, a B19, em bezerras de 3 a 8 meses, tá certo? Então, esse é a medida principal do programa, é a vacinação dessas bezerras. E quando eu digo vacinação, eu estou assim, já imaginando uma vacinação bem feita, com todas as adoções das boas práticas aí de uso de injetáveis e tal, provocando essa imunização. Então, seria a B19 de 3 a 8 meses. E eu também tenho a alternativa de usar uma vacina chamada RB51, a Bóvilis RB51. Quando que eu decido usar uma ou outra? Eu posso usar ambas, também a RB de 3 a 8 por uma decisão do pecuarista, ou então quando essa bezerra ela passou os 8 meses e perdeu o status, né? Perdeu o timing, ela perdeu o tempo de fazer essa vacinação. Então, obrigatoriamente eu tenho que fazer uso da RB51 para ajustar o status desse animal como vacinado. Ou então,
quando eu tenho animais mais velhos, eu quero dar um reforço vacinal, um ajuste vacinal nessa imunidade de rebanho, eu também posso fazer uso da RB51. São as duas. A RB51 é uma vacina que a gente traz de fora, então é um padrão mundial, né? Então a gente está trazendo um padrão mundial, mas as duas vacinas passam por controle do MAPA antes da comercialização. Então essas vacinas só chegam ao mercado após o ok, né, o referendo do MAPA, que elas estão aptas à comercialização e promovem a imunização que o Programa Nacional deseja. O bate-papo está muito bom, mas antes eu quero dizer que este movimento é um oferecimento Polestar. Henderson, você já falou aí pra gente alguns impactos sobre a raiva, inclusive impactos na saúde humana. E a gente sabe que algumas regiões não são obrigatórias em relação à vacinação da raiva. E aí, o que você tem a dizer sobre isso? E que recado você dá para o pecuarista que não tem essa obrigatoriedade? Lilian, quando a gente entra na obrigatoriedade é porque nós tivemos casos naquela região e é uma forma muito rápida que o governo faz trazer a obrigação de vacinar. Então, isso acaba sendo dentro de um sistema de tentar conter ali o problema. O melhor do que a gente esperar ter um caso ali para a gente começar a vacinar é que em qualquer região do Brasil nós podemos vacinar. Não é uma vacina que você tem que ter autorização para comprar. Então qualquer pecuarista consegue comprar. Então o interessante seria nós fazermos a vacinação em todos os animais. Se nós formos pensar no custo dessa vacina, uma vacina tem um custo bem baixo quando você olha todas as vacinas que existem no mercado. Então o valor de desembolso não é tão alto. Entretanto, o benefício que ele acaba trazendo é muito maior, pensando tanto na segurança de todas as pessoas ali, como uma segurança da região como um todo. Então, se todos os pecuaristas vacinarem a região, aquela região vai ficar, vamos dizer, livre de raiva. Agora, imagina, se der numa região, numa propriedade, a gente vai estar atingindo todas as outras propriedades ao redor, porque a chance de outras propriedades terem aumenta muito. E aí a gente pode começar a ter problema de comercialização de animal, de toda essa parte, de ter que talvez parar um pouco ali, vai vir uma ação muito grande, uma obrigação. Então, em vez de vir antes uma obrigação, o melhor sistema é, por que não vacinar? Prevenção, né? Exato, é um momento que a gente já pode aproveitar com outros manejos dentro da fazenda. E a gente está falando de um valor de investimento que não é coisa tão grande, é uma coisa pequena que vale a pena. O João tá doido para complementar, vai, Não, João. o meu complemento vem bem em cima da gestão, né? Então, nesse conhecer a fazenda, nesse caminhar pela fazenda, vamos supor que a fazenda fosse essa mesa, né? Será que numa ponta lá eu tenho uma casa abandonada, eu tenho uma gruta, eu tenho um possível esconderijo de morcegos ou um lugar que pode abrigar uma colônia de morcegos? Eu não vou esperar que eu tenha um caso clínico de raiva, né? Um animal que aparece engasgado, um animal que aparece até morto, né? Nossa, dentro do meu checklist de fatores de risco, eu vou tomar a decisão voluntariamente de fazer a vacinação num perímetro, no entorno ali daquela população, daqueles bovinos que estão ali no entorno, já visando prevenção. É isso que é a gestão, entendeu? Não há nada escrito na pedra, né? A gente tem que conhecer a fazenda e ir tomando as decisões e planejando o futuro através dessa avaliação de riscos, né? Esse conhecer, esse caminhar pela fazenda. A gestão é justamente isso, né? Não é só a vacinação compulsória, aquela obrigatória. Aí fica fácil, você pega lá, aí vira receita de bolo. Você pega lá, tá. Não, é a voluntária. E de olho na sua propriedade, nas características da sua propriedade. E como já foi dito aqui antes, ano a ano. Não dá para ficar seguindo sempre a mesma coisa. Eu gosto de ficar repetindo, que a gente tem que ficar repetindo às vezes algumas coisas. Olha só. Estou vendo aqui que muitas bulas que a proteção completa de um animal vacinado é através da primovacinação.
e segunda dose. João, qual que é a importância de se fazer uma segunda dose? Por que esse nome, primovacinação? Lilian, essa questão é bem interessante. Primo vacinado é aquele animal que nunca recebeu uma vacina antes, tá certo? Ou que a vacina ou a proteção vacinal venceu dentro do plano regido em bula de um determinado produto, tá certo? Então, algumas vacinas, elas pedem primeira e segunda dose, geralmente intervalada de 3 a 4 semanas. A imunização que a gente pretende, né, que a área de desenvolvimento imagina, ela vai acontecer depois dessa segunda dose. Então, quando eu faço meu planejamento, quando eu faço meu calendário, eu já tenho que prever que as categorias que estão recebendo pela primeira vez, eu tenho que fazer a primeira dose e dali a 3, 4 semanas eu vou retomar fazendo uma segunda dose. E isso eu tenho o meu pilar sanitário, vacina ou imunidade, eu posso ir lá e dar um confere, né? Logo, sem esquecer, né? Lógico, no que eu queria dizer, sem esquecer as outras medidas protetivas ou as outras medidas sanitárias. Tem alguns colegas que a gente fala, não, vacinou, eu estou tranquilo. Vacinou, você está tranquilo, perfeito. Se cumpriu essa medida de primeira e segunda dose nesse intervalo, com as boas práticas de vacinação. E, além disso, adotei as medidas sanitárias que suportam essa saúde dentro da fazenda. Ô, João, estava lembrando aqui durante a sua fala, né? Um dos pontos também a gente precisa compreender e entender, quando a gente fala de dose, reforço, é que agente que eu estou trabalhando. Tem agente que a gente não consegue formar uma imunidade boa com uma única dose naquela formulação. Hoje, para outras doenças, não pensando na clostridial, por exemplo, que é possível, com uma única dose, proteger o animal por um período de tempo X. Mas é por quê? Porque aquele agente, com uma formulação de veículo, consegue trazer isso. Mas tem doenças que a gente não consegue trazer essa formação de imunidade tão forte e duradoura. Por isso, a gente tem que entender qual doença nós estamos trabalhando, com qual produto nós estamos trabalhando. E, em geral, a maioria das vacinas precisa da primeira dose, depois a gente vem com a segunda dose, a partir daí a gente fala que ele está conseguindo formar uma imunidade. Mas não esquecer que também tem doenças que podem ser Sim. com uma única dose, por exemplo, 12 meses. Existem vacinas no mercado que tem, só que são outras doenças. Então, também a gente só ter o controle do que a gente está mexendo, com que tipo de tecnologia que às vezes a gente consegue unir. Às vezes nós não conseguimos unir, né? Por exemplo, tétano, né, no humano. A gente toma uma dose a cada 10 anos. Por quê? Porque para aquele a gente consegue proteger. Agora, pensa no coronavírus. A gente teve que fazer uma vacinação muito mais curta, porque a imunidade que segurava era um período menor. Então, assim como a gente pensa nessas doenças de humano e tem toda a carteirinha, a gente também tem uma carteirinha, que é o nosso calendário vacinal para vaca, né? Então, esse ponto acaba sendo bem importante da gente também ter em mente. Tem doenças que a gente consegue fazer de um jeito, tem outra que não. Por isso que conhecer as doenças, conhecer o que existe no mercado de tecnologia que pode vir a nos ajudar. Eu acho que isso também a gente tem que ter sempre em mente, de poder procurar o que nos ajuda e se encaixa bem no que a gente tem. Pablo, a importância da segunda dose. Agora eu quero te ouvir a respeito. Por isso que assim, para o pecuarista, igual a gente, voltando à história da simplificação, não dá para simplificar. Porque assim, você precisa tomar uma decisão e entender a decisão que você está tomando, né? Igual o Henderson falou. Existem vacinas para outros tipos de doença que uma dose vai funcionar. O exemplo, a gente tem uma vacina para doença respiratória, né, que é a Vista Once, que é uma dose, que ela consegue ter uma proteção longa. Agora, se a gente vai pensar na clostridial, que é um outro tipo de agente, a gente precisa fazer a primeira dose e fazer a dose reforço. E aí, depois disso, fazer as revacinações anuais, dependendo do seu desafio que você vai ter dentro da fazenda. Às vezes você precisa adequar, às vezes você vai fazer um manejo, uma mudança de gado, você precisa fazer uma adequação. Por isso que é muito importante
além da construção do calendário sanitário, ter esse acompanhamento técnico, né? O papel do técnico é fundamental para poder orientar nisso aí. Então, assim, é muito importante a gente seguir a recomendação mesmo quando a gente pensa na vacinação. Não é eu quero vender uma dose a mais. Não é isso. É importante para que a gente crie essa memória imunológica nos animais, fazer essa segunda dose para que a gente tenha realmente... Eu já investi, pensando na proteção, faz a segunda dose, que é importante para a gente manter. Porque senão você está se enganando. Você vai fazer uma dose e não vai ter aquela resposta que você está imaginando. É super importante. Quer complementar? Até um ponto que eu estava lembrando aqui, né? Se nós pensarmos especificamente na brucelose, que é um dos temas que nós estamos falando, né? Se você for ver tradicionalmente, as pessoas usam a P19. E essa vacina traz uma proteção aí de 7 anos, 5 anos. Então você fala, nossa, fica um bom tempo protegido. Só que ela não consegue proteger com uma única vacinação 100% dos animais. A gente sabe que a gente consegue proteger aí 60%, 70% dos animais. Eu vou ter 30%, 40% dos animais que pode estar descoberto. Só que você não sabe quem é. Se tivesse um marcador que a vaca mudasse de cor, você fala, aquela não está. Então eu vou revacinar aquela. Então uma outra ferramenta que também a revacinação nos ajuda é para a gente aumentar o grau de proteção do rebanho. Então a vacina, todas as vacinas não conseguem 100%. Especificamente pensando em brucelose, a gente tem 60%, 70%. Então se eu puder revacinar esse animal depois de um período, eu posso aumentar a proteção do meu rebanho. Hoje a gente tem RB51, que nós conseguimos fazer essa revacinação depois de 8 meses, né? Até 3, 8 meses é obrigatório e depois fica optativo. Então, se eu quero ter uma proteção, ter uma fazenda de cria, quero ter a maior proteção possível, por que eu não revacinar as minhas novilhas que vão entrar em reprodução antes da reprodução? Opa, eu compro animal de fora. Eu não tenho certeza absoluta como que foi. Por que eu não vacinar? Vem juntando com a parte de gerenciar o risco que o João estava falando. Opa, eu conheço um pouco a doença, conheço como que se comporta, como são os outros pontos, e aí, algo que originalmente a gente já tem às vezes em mente, que uma vacinação protegeria 5 anos, 7 anos, ele fala, com 7 anos eu já descartei a vaca, não precisaria revacinar. Mas será que não pode ser bacana eu revacinar porque eu aumento a proteção do meu rebanho? Então também é uma outra forma de a gente ver a segunda dose, né? Algo que falar não precisaria, mas pode ser muito bom dentro da minha fazenda. Eu quero olhar para essa câmera agora aqui e falar sobre o reforço, sobre a importância da segunda dose. A saúde animal ela é tão importante quanto a saúde humana. Em alguns casos até mais, porque assim, a saúde humana ela depende da saúde animal. A gente tem que consumir o quê? Carne de qualidade, leite de qualidade. E para isso é necessário que os animais estejam saudáveis. Então essa questão da segunda dose não é conversa para boi dormir. Não é querer empurrar uma segunda dose, não. Nós humanos, se você é pai ou mãe, se você tem filhos, ou se você não tem filhos, você tem sobrinhos, eles não têm lá a carteirinha, não tem que ter o reforço lá da gotinha, ou de outras vacinas, a gente não esteve às voltas de uma pandemia, não foi a mesma coisa, a gente não precisava do reforço. A mesma coisa é com o gado. Não tem diferença alguma. E a prevenção é tudo. Pecuarista, geralmente, tem muita preocupação com o quê? Com o bolso, com a economia. Quer economizar? Faça a gestão sanitária. Faça análises. Volte esta live, assista tudo de novo, para entender exatamente como você vai cruzando essas informações. E mais um recadinho, este movimento é um oferecimento Polystar. Bom, vamos lá, já caminhando para o nosso fechamento, eu quero saber quais as preocupações que todos vocês têm quando a gente fala no planejamento da fazenda para o dia da vacinação, ou melhor, dessa construção da saúde que a gente vem citando aqui ao longo do nosso bate-papo. João, fale agora tudo que ficou de fora dessa live. Esmirilha, bota para fora aí. Quais são os assuntos pertinentes que a gente não tocou aqui, que a gente não pode deixar de falar?
Ô, Línia, vamos colocar que o que a gente conversou até agora está na fase do planejar. Nossa Senhora, então precisa No marcar antes. uma segunda, produção. Na fase do planejar. Dentro desse planejar, ainda entra uma boa gestão de treinamentos das pessoas envolvidas, a questão do bem-estar e das técnicas para promover o bem-estar, porque o bom bem-estar vai gerar uma boa resposta vacinal. O cuidado no momento da vacinação com todo o equipamento que envolve, e o equipamento que envolve ali, desde a riata que está no cavalo, que vai buscar o gado, até prender o cachorro, como também a avaliação de seringa, de agulhas, de gelo, de caixa de isopor, a escolha da revenda, onde eu vou comprar o meu produto, a manutenção na fazenda dessa temperatura, né, de 2 a 8, que a vacina pede. Então, assim, a decisão em usar o produto é um ponto. Mas isso, quando a gente fala fiz uma vacinação, é uma coisa. Na realidade, eu quero provocar imunização. Eu quero provocar imunidade no rebanho. Eu quero provocar imunidade no meu animal. Então, esse contexto como um todo é um pouco além, mas que entra também na etapa do planejar. Não adianta eu pensar em vacinar um número X de animais com poucas pessoas, com pessoas estrenadas, sem estrutura, sem a seringa. Eu estou vacinando bezerro, mas tem uma agulha com a medida para usar em gado adulto, ou vice-versa. Eu estou usando um produto subcutâneo e eu estou com a agulha para ser intramuscular. Então, são coisas que o técnico tem fundamental importância nessa construção. E, de novo, eu volto à tecla. É uma construção. A gente vai colocando, cada item é um tijolinho. E a gente vai construindo um muro que vai barrar, né, que vai tentar minimizar os problemas dentro da propriedade. Eu acho que dá para a gente começar a pensar dessa forma, né? Eu acho Dá que para começar a conversar, né? Sim, eu acho que a partir daí o fazendeiro pedir o apoio do técnico, o técnico, se necessário, pede apoio à MSD, aos nossos técnicos, com o maior prazer. Nossa, nós estamos aqui para isso. Né? Para isso, né? Por quê? Não só investimento, é investimento financeiro, é investimento do tempo, é investimento em genética, porque aquela genética eu não quero perder, eu não quero que aquele animal morra. É investimento econômico, porque eu quero a minha propriedade, minha fazenda, minha empresa tem que alcançar um resultado positivo ao final do ano. As pessoas envolvidas têm amor ao trabalho, então querem ter sucesso naquele trabalho. Se a pessoa ela cuida de uma vaca gestante, quando ela vê o bezerro, ela tem orgulho daquilo. Ela quer manter aquele bezerro saudável. Então é um todo. Acho que eu estou meio empolgado. Mas eu estou empolgado também. Eu falei, fala tudo. Então, assim, é um todo, sabe? Uma coisa tão simples. Vou ali comprar uma vacina. Não, cara. Não é. Você vai fazer uma coisa fundamental na sua propriedade. Fundamental. É um alicerce, né? É um pilar fundamental nessa construção aí do sucesso. E, sem dúvida, eu tenho certeza que a gente conseguiu sensibilizar um pouco as pessoas da importância disso. Eu estou até rindo aqui da minha simplificação, mas, gente, não existe mágica, né? Não tem jeito, não existe mágica. É gestão, né? Gestão sanitária, gestão econômica. E aí eu fico pensando, João, o pecuarista, ele tem essa consciência. Por exemplo, você estava aqui falando várias coisas. Vai pensar lá na silagem, aí tem que pensar em tal coisa que pode gerar tal doença, aí vai pensar no sol que vai dar, vai pensar... Ele tem essa consciência de que está tudo entrelaçado para não ficar só ali na vacininha e que tem todo um universo por trás disso? Eu creio que sim. Eu creio que ele tem essa consciência. O que a gente está chamando a atenção, e o movimento que o Pablo propôs é muito interessante, é o seguinte... Quando a gente tinha aquela calendarização de maio, novembro, ou abril e outubro em alguns estados, né, as coisas talvez ficassem um pouco mais fáceis por estarem engessadas. Não, agora o horizonte está aberto. Eu posso pensar para dentro da minha fazenda, com as minhas decisões, com os meus riscos, né? Então, assim, lógico, com apoio de todos que envolvem essa cadeia produtiva, mas ele pode... tomar decisões frente a uma gestão sanitária, né? Então, consciência disso ele tem, e o convite é esse. Não
pare de fazê-lo. Não pare de fazê-lo, porque o vírus, a bactéria, o carrapato, a verminose, eles estão lá sem parar, né? Então o desafio é constante. A gente tem sempre que manter a resistência acima do desafio, né? Identificar o desafio e tomar medidas para que essa resistência esteja sempre acima. É Para mim, sabe qual foi a grande sacada desse bate-papo? Nós tivemos várias sacadas aqui, mas para mim, particularmente, que trabalho nessa área, foi a questão do clima. O nosso olhar, o olhar do pecuarista para o clima é mais um olhar em relação, para quem cria gado a pasto, a pastagem. Ninguém olha o clima preocupado com as doenças. E é gravíssimo isso. E o clima afeta a imunidade. Igual é para nós, né? Então Sim. imagina para o rebanho. Óbvio que assim, a gente tem um rebanho, de certa forma, resistente. Mas ele afeta, de alguma forma, a imunidade dos animais. Enfim, é importante ter essa visão. É importantíssimo. E geralmente essa preocupação, né? Ah, se vai chover, se não vai chover, se meu pasto está seca, tal. Tá, mas e as doenças? As bactérias? Parece que fica em segundo plano, mas não é. Mas não pode uma coisa dessa. Lilian, até um ponto que eu acho muito... Já foi ressaltado nas edições anteriores, né, no Pecuária 100%, mas eu acho que é muito bacana. A gente teve a obrigatoriedade da aftosa. E essa obrigatoriedade trouxe algo dentro da pecuária que foi muito interessante, que foi uma melhor produtividade. A partir do momento que nós estamos sendo obrigados a vacinar em maio e novembro, o que nós fazíamos? Trazíamos os animais para fazer essa vacinação. Com isso, começamos a empregar técnicas de fazer uma vermifugação, de aproveitar esse momento para fazer em algumas situações em maio, vacina de brucelose, para fazer a vacina de raiva, de fazer diversas controles que antes não eram feitos. E isso ajudou a gente a ter um salto em produtividade. Agora nós estamos num segundo momento, no qual nós estamos não tendo mais a obrigatoriedade, mas sim o poder de continuar agindo no melhor momento que eu posso agir. Se a gente pensar a aftosa, ela não era o melhor momento em novembro para uma fazenda de cria. Por quê? A gente está começando a estação reprodutiva. Tem vacas que estão próximo do parto, eu tenho que trazer porque eu tenho que vacinar. Mas talvez agora eu possa esperar um pouco mais e aproveitar essa vaca no momento mais adequado. Mas a gente teve esse grande ganho. O que a gente tem que fazer agora é continuar explorando cada vez mais. Agora nós temos a possibilidade de liberdade de fazer uma construção ainda maior. Foi necessário esse primeiro passo, né? A gente estava... como a gente pensava, nós éramos crianças na criação. Hoje, já chegamos na maturidade dos 18 anos. Agora eu estou te dando a liberdade de você poder tocar a vida da maneira que você viu que pode ser melhor ou não. E o pecuarista agora pode andar da maneira que ele acredita que é melhor. Mesma coisa quando a gente dá liberdade para um jovem adulto. E aí a gente cria algo que é muito forte. Agora eu vou fazer algo que eu posso ser melhor ainda do que eu fazia, do que meu pai fazia. Mas é uma liberdade que cria muita responsabilidade. Exato. Não significa irresponsabilidade ou libertinagem, isso, né? Então isso eu acho que é bem interessante que a aftosa pôde nos trazer. Nos mostrar que isso trouxe um salto. E agora eu posso dar um segundo salto, que é crescer ainda mais. Eu acho que isso que a gente pode tirar de coisa boa, que é o que a Pecuária 100% quer trazer, quer mostrar. Eu acho que isso é uma grande coisa desse movimento da Pecuária 100%. Coisa de gente grande. Mais alguma consideração, Henderson? Não, eu acredito que a gente bateu e conversou bastante, né? Então a gente poder aproveitar oportunidades que nós temos na fazenda para a gente criar essa saúde, esse gerenciamento que a gente pode fazer. Não esquecer que a gente pode repetir vacinas, podemos usar nos momentos adequados. A gente construiu... Quem está ouvindo talvez pela primeira vez, parece que ficou muito complicado, né? Mas conforme vai conversando, procura um técnico, pode procurar nós da MSD, a gente vai conversando e aí vai ficando, acho que cada vez mais claro e calmo, tranquilo, né? Talvez para alguns é o primeiro contato, tenho certeza que para outros não é o primeiro contato e foi só fixando. Mas o que precisar,
a gente está à disposição para poder ajudar. Obrigada. E a prática também vai levando à perfeição. Pablo, suas considerações finais? Eu acho que assim, a principal mensagem é importante vacinar. A gente abordou aqui 3 doenças importantes, né? As doenças clostridiais, brucelose e raiva. E aí só um ponto importante, né? Mesmo com o cenário de vacinação contra a aftosa, a gente não tinha todas as fazendas vacinando contra, por exemplo, doenças clostridiais. Então, assim, a gente sabe que tem uma mortalidade alta, né, causada pelas clostridioses, e que nesse momento de parada, assim, para aquele pecuarista que já vacinava, não pare de vacinar. Para aquele que não vacinava, é importante ele vacinar, porque ele tem um rebanho em risco, né? Então, assim, a gente está mostrando aqui o porquê que o rebanho está em risco. Clostridiose está espalhado no ambiente, né, no Brasil inteiro. Então, é uma oportunidade conhecer mais e implementar a vacinação. Então, acho que, assim, muito importante isso que foi falado, né, a questão da vacinação contra as clostridioses, contra a brucelose, contra a raiva, né? Segundo ponto é o papel do técnico, né? O técnico tem um papel super importante que é difundir a informação. Então a gente tem a nossa equipe que tem um papel, vem exercendo esse papel aí no dia a dia. A gente tem um papel dos técnicos que estão ligados às revendas agropecuárias, que tem cada vez mais esse papel de levar a informação, montar um calendário sanitário, orientar como é que usa. Eu acho que isso é super importante, né? A gente está trazendo esse movimento para que a gente possa evoluir mais como atividade pecuária no Brasil, né? Então, eu acho que esse é o segundo ponto. E o terceiro, né? Eu acho que é convidar o pecuarista a deixar a pecuária dele cada vez mais 100%. Né? A gente precisa estar saindo a questão da vacinação da aftosa, mas existem oportunidades de melhorar a atividade dentro da porteira, né? Dentro da fazenda. Aonde que eu posso melhorar? Né? A gente sempre tem coisas a melhorar dentro da fazenda. Então, o João citou, né? Não é só a vacinação, tem todo um processo ali por trás de manejo. Enfim, a gente vai ter outros bate-papos pela frente que a gente vai abordar isso com mais detalhe, mas precisamos entender isso bem, né? Foi-se a época que era um manejo simples, né? A gente tem que modernizar, tem que entender, tem que envolver as pessoas, né? Quem está trabalhando, o Henderson colocou muito a questão da mão de obra, né? Não só da segurança, mas a pessoa que trabalha precisa entender o que ela está fazendo. Por que é importante aquilo lá? Por que é importante aplicar uma vacina correta, né? Eu acho que, por que é importante não deixar um animal estressado, o mínimo de estresse possível, o que isso vai significar na imunidade? Então, tem várias coisas importantes que a gente ainda vai abordar pela frente, mas que a gente já começou aqui a despertar esse conhecimento, né? Então, eu deixo aqui o convite, conheça mais sobre pecuária 100%, baixe o seu calendário sanitário, vá na revenda, converse com a gente, para que a gente possa ajudar aí a apoiar cada vez mais a pecuária. Obrigada pela presença de todos. Isso tudo que o Pablo falou, tem um QR Code aí na tela falando mais sobre o movimento Pecuária 100%. E hoje a gente aprendeu muita coisa neste tema gestão sanitária. Quando a gente fala em gestão, a gente lembra empresa e já virou clichê, né? A fazenda tem que ser vista como uma empresa. Sim, mas mais do que ser vista como uma empresa, o pecuarista precisa ter uma atitude de empresário. E ter atitude de empresário é como o pessoal aqui falou, é olhar para a equipe, saber se eles estão fazendo direito, é andar pela fazenda, é olhar para o animal, é se preocupar com a saúde dele, com a saúde do entorno também, para se produzir carne de qualidade, leite de qualidade. O clima é importantíssimo, não só para a pastagem, mas para evitar muitas doenças. Segunda dose de vacinação não é frescura, é prioridade fazer a segunda dose da vacinação. E eu tenho ouvido de muitos pecuaristas, quando eu converso com eles, que a MSD Saúde Animal tem excelentes produtos. E se você quer adquirir os produtos da sua preferência, é muito fácil. A MSD Saúde Animal agora criou uma super ferramenta chamada MSD Pertinho de Mim. Essa ferramenta faz com que você encontre o seu produto na loja mais próxima de você. Tem um QR Code que a gente está colocando aqui na tela para você também. E a gente encerra por aqui. Antes, a minha despedida. Junto, né, gente? Vamos lá!
pela saúde animal, sustentável, produtiva. A gente fica por aqui e deixa com vocês um vídeo para você saber um pouquinho mais sobre o Pecuária 100% e até a próxima. A história da pecuária está ligada à evolução do homem e à formação da sociedade. E foi aqui no Brasil que a atividade encontrou um dos melhores ambientes para nos transformar no país da pecuária. Nossa produção chega a diversas partes do planeta e mesmo assim estamos sempre em busca de aperfeiçoamento, melhorando nossas decisões de produção, de manejo e de inclusão de tecnologias. O aperfeiçoamento precisa ser consistente, sólido, transformador e gerador de resultados. Precisa ser 100% seguro, com rebanhos identificados, gerando retorno para o pecuarista. 100% sustentável, com respeito à natureza e aos animais. 100% saudável, com gestão sanitária cuidando do rebanho, com tratamentos e prevenções necessárias para melhorar a produtividade. 100% livre de aftosa, agregando valor ao nosso rebanho e à nossa produção. Esse é o movimento da MSD Saúde Animal, reforçando nosso compromisso de apoio e o desenvolvimento da pecuária brasileira. Você não pode ficar de fora. Faça parte também. MSD Saúde Animal. Compromisso com a pecuária, hoje e sempre.